Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Leila Responde. Os episódios no quais eu respondo as perguntas que vocês enviam para mim lá na caixinha de perguntas do Instagram. Hoje eu separei um conteúdo bem legal, um conteúdo bem incrível para você que quer começar a trabalhar com regularização de imóvel e vai documentar obras que já estão finalizadas. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leila Brito, eu sou engenheira civil, especialista em regularização de imóveis, obras e elaboração de projeto legal em prefeitura. E hoje nós vamos responder a pergunta do Mota Registro de Imóveis. Pelo nome, Mota Registro de Imóveis, eu arrisco a dizer que o Mota ou é corretor de imóvel ou é advogado. Até pela pergunta dele, me faz mais sentido ele ser advogado. Mota, se você estiver assistindo, deixa aqui para mim para eu saber qual que é a sua atuação. Não que isso vai influenciar de forma alguma, todos nós somos muito bem-vindos, desde que a gente ame essa área e possamos fazer a regularização para o nosso cliente. Bom, a pergunta do Mota é muito interessante, ela foi escolhida porque gera muita dúvida. Para galera técnica, para a galera que é proprietária de obra, todo mundo sempre tem aquela dúvida: preciso ou não fazer o estudo topográfico para a minha obra? Aqui ele coloca: na regularização de um imóvel já construído, antigo, é preciso fazer a topografia para o projeto? Então vamos lá, vamos separar aqui a pergunta do Mota em algumas etapas. Ele coloca: na regularização de um imóvel já construído, a construção já foi feita, já foi finalizada e, obviamente, pela pergunta dele, a gente entende que não tem a documentação, então é uma obra irregular. Se você não sabe como identificar se a obra do seu cliente ou se a sua própria obra, se a casa onde você mora é ou não é irregular, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso para você analisar e identificar se você precisa ou não documentar a sua construção, a sua edificação, o seu imóvel, ok? Então, a gente entende que existe uma construção que foi finalizada há muito tempo atrás, porque ele usa aqui o antiga. Então, vamos imaginar que essa construção dele tenha 5, 10, 50, 100 anos. É uma coisa muito antiga. E é preciso, aí ele pergunta, é preciso fazer o projeto da topografia para regularizar esse imóvel? Então, vamos lá. Mota, o negócio é o seguinte, você vai precisar fazer a topografia e eu vou te explicar além do que só você vai. Eu vou te explicar o porquê que você vai conseguir entender para explicar até para os seus possíveis clientes, beleza? O estudo topográfico, ele serve a princípio nessa regularização para identificar se o lote em questão é exatamente o mesmo lote que nós estamos trabalhando. Ou seja, existe uma matrícula que diz lote X, quadra Y, do loteamento XPTO. E a gente vai até esse loteamento, a gente identifica qual é esse lote, identifica o nome da rua, o número do lote, o número da casa, e ele está ali, a gente encontra. Ok, mas pelo estudo topográfico, é feito a afirmação e assinado com uma responsabilidade técnica, dizendo que esse imóvel de matrícula condiz com esse imóvel em loco, essa realidade que nós estamos vendo aqui. Outra informação muitíssimo importante que vai fazer com que o estudo topográfico te apresente. Em matrícula, nós encontramos um lote de 10 metros na frente, 10 metros no fundo, 25 do lado direito, 25 do lado esquerdo. Quando a gente faz o estudo topográfico, quando o profissional faz o estudo topográfico, ele identifica se de fato essas medidas são idênticas às medidas de matrícula. E aí tá uma questãozinha que acontece muito no nosso Brasil, no qual os loteamentos, na maioria das vezes, antigos, foram abertos sem nenhum tipo de estudo, análise, e as matrículas foram feitas sem nenhuma declaração técnica de que aquilo ali correspondia às medidas que estavam sendo averbadas. É muito comum essas medidas não coincidirem com a realidade. E aí, quando você vai fazer o estudo topográfico do lote do seu cliente, Mota, você identifica que aquele terreno que deveria ter 10 metros de frente, ele tem 10,23. Ele deveria ter 25 de lateral direita, 25 de lateral esquerda, ele tem 24,90, 26,10, 25,90. Muda muito e acaba não tendo a área exata declarada em matrícula. E essas medidas que mudam, elas podem proporcionar, elas podem acarretar em invasão ou houve uma doação ali sem intenção
porque o vizinho acabou usando aquele pedaço, mas não foi declarado, não houve uma doação de fato, uma doação fictícia. Ah, deixei aqui, o outro veio, vou começar a minha obra, tá sobrando 20 centímetros, opa, vou pegar esses 20 centímetros para mim. Não tem dono, peguei para mim. E esses são os pequenos BOzinhos que nós podemos encontrar, os desafios que nós podemos encontrar ao longo de uma regularização. Agora, imagine a situação aqui. Você vai documentar a edificação de um possível cliente seu. Aí você faz o estudo topográfico, você verifica que as medidas correspondem com a realidade, matrícula, realidade IPTU. Então, tá tudo lindo, tá tudo ok. E aí sim você vai fazer o projeto, vai fazer o alvará de construção, o alvará de regularização daquela casa, daquela edificação que foi construída em cima desse lote e segue todo o processo tradicional de regularização. Show! Isso é o que a gente mais deseja. Mas vamos para a realidade brasileira, no qual a gente encontra muitos loteamentos que foram abertos de forma clandestina. A hora que você faz esse estudo, você identifica que onde precisaria ter 250 metros quadrados, tem 274,25. Então, houve uma invasão. Alguma coisa não está certa com a realidade. E é importante que você, enquanto profissional responsável por essa regularização, ou você, proprietário, identifique o que é que aconteceu para que essas medidas não batam. Porque se de fato houve uma invasão, é preciso que isso seja reparado. Ou você vai fazer a demolição do muro e colocar o seu muro no lugar certo, ou vai fazer um acordo com o proprietário que foi prejudicado, às vezes ele ainda nem sabe que ele foi prejudicado, e vai acertar essas duas matrículas. O que pode acontecer se não for feito o procedimento correto? Se você entrar com um processo na prefeitura, o responsável técnico, o engenheiro, o topógrafo, o arquiteto, o técnico, a pessoa que assinou a responsabilidade técnica por esse projeto, ela está assumindo que permitiu uma construção que invade o terreno, o lote de uma outra pessoa. Aí vamos imaginar que invadiu um pedacinho do terreno do lado, você é o lote 3, invadiu um pedacinho do lote 2. Aí o proprietário do lote 2 não construiu ainda. Quando ele vai construir, ele faz o processo topográfico, faz a análise da topografia do terreno dele e descobre que o seu cliente teve esse pedacinho invadido e que você assinou, que você autorizou, mesmo que você tenha chegado depois, mesmo que aquela construção seja muito antiga, você assinou. Na hora que você foi fazer o processo de regularização, era o seu momento de dizer, opa, tá errado, eu não faço se a gente não corrigir. Se outra pessoa tiver coragem, beleza, mas você vai dormir tranquilo sabendo que você não autorizou. Porque agora esse proprietário pode entrar na justiça e você vai precisar responder enquanto responsável técnico, enquanto o profissional responsável pelo processo de regularização, ou até mesmo enquanto proprietário, caso a sua casa não tenha projeto e você tenha feito tudo de forma clandestina, você vai precisar responder o porquê que você fez essa invasão. E aí vão entrar acordos que os advogados conseguem entrar mais nesse assunto. O meu cenário aqui é outro, eu volto para a parte da documentação. Pode acontecer que esse proprietário do lote 2 entre na justiça porque ele quer reaver o pedaço dele que foi invadido, ou pode ser que ele venda esse imóvel para alguém que queira fazer um financiamento imobiliário. Então, vamos imaginar que já exista a construção ali, ele nunca percebeu que houve essa invasão foi alguma coisa entre centímetros que acabou passando batido, e aí ele vai fazer a venda desse imóvel através de um financiamento imobiliário e o banco responsável vai fazer a medição, vai fazer a vistoria desse imóvel para verificar se ele pode ou não ser vendido, para fazer a avaliação, todo aquele procedimento de compra e venda, negociação imobiliária. E aí nessa vistoria o banco identifica que há essa diferença de metragem. Mais uma vez o seu processo vai ser barrado ou de alguma forma pode ir para a justiça para um enfrentamento entre proprietários, porque foi descoberto e a pessoa está sendo prejudicada porque ela não consegue fazer a venda. Então, imagina aqui, existem vários cenários, briga de vizinho é o que a gente mais vê por aí, existem vários cenários que você pode enfrentar por um simples detalhe que você deixou de fazer no seu processo de regularização,
que é o processo de estudo topográfico. Eu não consigo entender porque que as pessoas querem tanto economizar em algo que não dá para ser economizado. É muito questão de cultura, né? Então, estou aqui para reforçar para você o quanto é importante você fazer o processo topográfico para regularizar o seu imóvel. Mas não acaba por aí. Esse seu imóvel, ele pode, por exemplo, passar por um processo no qual ou o proprietário que te contratou ou a pessoa que comprou desse proprietário queira fazer uma ampliação, queira fazer uma reforma. E aí ele vai usar o seu projeto como parâmetro para ele entender o que ele pode fazer, tanto na área máxima ocupada, na taxa de permeabilidade, saber qual que é o pedaço que ele pode pavimentar daquele lote, e ele vai usar o seu projeto, certo? Se você fez um projeto fictício, um projeto que não condiz com a realidade, mais uma vez você vai ter mais uma oportunidade para ser pego na mentira, e isso é só prejuízo. Eu não recomendo de forma alguma que vocês corram para esse lado, apesar de saber que existem vários profissionais que recomendam que os novatos façam isso. Então, eu estou aqui como professora, como mentora, para te dizer a quantidade de prejuízos que você pode ter. Agora, imagina que legal se esse proprietário tem um projeto correto, da forma que eu te ensino a fazer, da forma coerente, cumprindo todas as NBRs, as legislações municipais, as exigências de cartório, e aí você consegue levar esse projeto para um projeto executivo de uma ampliação, uma área gourmet, uma edícula, ou talvez até um pavimento superior. Olha que bacana. Aí sim você cumpriu o seu processo de profissional corretamente. E você só vai conseguir identificar tudo isso se você tiver o projeto topográfico, que vai constar nesse projeto todas as medidas, a área, e você vai ter a diferença de desníveis com os confrontantes. Então, você consegue fazer uma execução nova nesse projeto, porque você vai entender se aquele fundo, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma casa principal na frente e a pessoa queira fazer uma edícula no fundo, uma área gourmet, uma churrasqueira, uma piscina no fundo. Você vai conseguir identificar se aquele fundo vai precisar de corte, aterro, ou se você vai precisar fazer escada, ou se você vai precisar fazer muro de arrimo para conseguir fazer alguma contenção de acordo com os desníveis que você vai encontrar com os confrontantes, com os vizinhos, se tiver uma viela sanitária. Tudo isso você identifica estudando a topografia desse lote. E se você estiver falando de uma construção do zero, imagina que o cliente tem um terrenaço ali maravilhoso e ele te contratou, ou ele quer te contratar para que você faça o projeto da casa dele. O projeto da construção, da realização de um sonho, um comércio, uma galeria comercial com um conjunto de kitnets em cima, enfim, vamos imaginar várias hipóteses. Todas elas precisam de um projeto bem feito. E um projeto bem feito, ele começa pelo estudo topográfico. A partir do estudo topográfico, aí a gente começa a fazer o preliminar do projeto legal de prefeitura que vai para aprovação. Então, não tem para onde correr. Qual é o único serviço que dá para a gente fazer sem precisar do estudo topográfico? Reforma interna. Então, se eu tenho uma cozinha e eu vou quebrar uma parede e vou fazer essa cozinha ficar maior, ou se eu tenho um quarto e eu vou dividir esse quarto no meio e fazer talvez um closet e um escritório, essas reformas que eu não preciso ter as medidas do terreno, essas reformas que eu não vou ter ampliação com acréscimo de área, aí eu não preciso do estudo topográfico, eu vou precisar de outros estudos, como por exemplo estrutural, arquitetônico, instalações hidrossanitárias, elétricas, mas fica para um outro vídeo, e não o estudo topográfico. Então, apenas para reformas internas, reformas de casas, reformas de apartamentos, reformas de prédios comerciais, um galpão, uma escola. Você vai fazer a reforma interna, não a movimentação de terra, uma reforma dentro do que já foi construído. Aí sim, fica-se entendido que você não precisa do estudo topográfico. Agora, se você vai fazer uma reforma, uma ampliação que envolve a parte do lote, vai ampliar essa construção, fazer mais um puxadinho, você já vai mexer com o lote, você já vai mexer com os desníveis desse lote. É importante que você saiba o que precisa ser feito nessa movimentação de terra. Mais uma vez, a gente volta para o estudo topográfico. Beleza? Ficou claro? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais profissionais que precisam saber sobre esse conteúdo, mas com profissionais que realmente queiram se desenvolver na área da construção. Não é joguinho de estratégia para crescer canal aqui, sai enviando esse vídeo para todo mundo, não. Não é isso que eu quero. Eu quero que, se realmente esse conteúdo fez sentido para você, você vai divulgar ele só com profissionais ou com proprietários
que precisam saber desse conteúdo. Pessoas que vão valorizar os seus patrimônios, sabendo regularizar, entendendo a importância de fazer cada documentação para valorizar ainda mais na hora de finalizar a documentação de seus imóveis, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Se você quiser ter a sua pergunta respondida por aqui, corre lá no meu Instagram, manda sua pergunta na caixinha de perguntas que vai ser uma honra responder a sua pergunta. Tchau!